Oi pessoal, estamos começando mais uma aula e eu espero que vocês tenham assistido a outra, certo? A aula passada e estejam feitas as atividades bem certinho. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos começar mais uma aula aqui no YouTube. Tá sendo muito legal gravar vídeo pra vocês. A gente tá amando essa nova experiência e espero que vocês também estejam gostando. Hoje a gente vai retomar, incrementar mais um pouquinho a aula de sábado passado. Vamos falar mais um pouquinho sobre higiene pessoal, porque é um assunto muito importante e necessário que a gente saiba de cor e salteado, como diz o ditado. E dentro desse assunto a gente vai abordar também para vocês algumas maneiras, alguns pontos muito importantes e específicos, certo? Para a gente lidar com algumas doenças que já passaram e que hoje em dia, as pandemias, certo? Elas estão à tona de novo e a gente vai abordar esse assunto também para vocês. Isso mesmo, não saiam do vídeo, continue aí. Aproveitem para deixar nos comentários se vocês estão gostando das aulas, o que estão achando. E deixem a curtida de vocês, tá certo? Vamos para a aula. Como nós falamos na aula passada, a gente manter esses hábitos de higiene pessoal é muito importante para a nossa saúde, porque eles contribuem bastante para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente tenha saúde. E coisas que hoje em dia são tão normais de a gente fazer, coisas que hoje em dia são tão assim, do cotidiano da gente, a gente realizar hábitos de higiene pessoal, a gente realizar hoje em dia que são tão normais, antigamente não eram. E causou muitos males à sociedade, às pessoas. Como que Ellen falou, trouxe muitas doenças, contribuiu para o aparecimento de muitas pandemias que aconteceram no mundo inteiro, assim como a pandemia do Covid que a gente está passando hoje em dia. E que se não fosse a higiene pessoal, talvez estivesse muito pior. Então, glória a Deus que nós estamos no tempo que estamos hoje, porque a gente já tem uma concepção que a gente tem sim que cuidar do nosso corpo, lavar as mãos, ter esse tipo de higiene pessoal para que evitem essas doenças. Porque antigamente não tinham esses hábitos, não existiam esses hábitos. E causou a proliferação de muitas doenças. Muitas doenças pandêmicas se tornaram graves, muito mais graves do que poderiam ser se tivesse hábitos pessoais em dia, essas pessoas cuidassem realmente dos seus corpos e tivesse cuidado em se cuidar, em tomar banho, em lavar a mão, seriam sim evitadas, teriam uma menos pessoas teriam morrido se tivesse sido evitado, se a gente tivesse contribuído de alguma forma com a higiene pessoal. Então, a gente percebe que hoje em dia as pessoas já são muito mais, né, Tiele? As pessoas já são muito mais ligadas na higiene pessoal, então elas já praticam mais, já lavam mais a mão, já usam mais coisas para proteção do que antigamente, certo? E esse hábito aí, ele virou de lavar as mãos, tia Damaris, ele virou uma rotina muito grande. Quem não tinha o hábito, eu tinha o hábito de lavar a mão, mas não era aquela coisa toda. Com a pandemia que veio, a gente foi obrigado, de certa forma, a lavar mais as mãos, certo? E essa pandemia de agora, a aula de hoje também serve para vocês verem que não é para se assustar, porque pandemias antigamente já tiveram, certo? Não é uma coisa nova, o novo é o fato da doença, né? Mas pandemias mesmo já tiveram antigamente. A gente não era nascido, por isso que a gente acha isso tão extraordinário. Mas não é para se assustar, isso já aconteceu antigamente, foi erradicada e se Deus quiser, essa pandemia também vai ser erradicada e a gente vai voltar ao normal aí com todas as nossas atividades, né, tia Damaris? Verdade, pessoal. Como exemplo disso, nós temos a peste bubônica, que foi uma pandemia causada por uma infecção bacteriana grave que é transmitida por pulgas e que matou um terço da população europeia entre 1346 e 1350. Como também a tuberculose, pessoal, que era uma doença bacteriana que afetava os pulmões. Inclusive, hoje em dia, não é muito comum, mas ainda tem gente que adquire a tuberculose, certo? E o que a gente pode fazer para evitar que essas doenças sejam proliferadas? Lavar bem as mãos, e ao lavar as mãos a gente não esquecer das unhas, tomar banho diariamente, escovar os dentes após cada refeição, certo? E entre outros que são cuidados variados, que se a gente fosse falar tudo aqui a gente ia passar
o vídeo inteiro falando somente de cuidados que a gente tem que ter com a nossa higiene pessoal. Cuidados de higiene pessoal que a gente precisa ter para evitar que essas doenças cheguem até nós. E para quem não sabe, não foram somente essas doenças. Também a gente teve outras doenças que acabaram afetando as pessoas por causa de falta de higiene pessoal. Outras doenças que a gente pode citar é a dengue, a malária, a poliomielite, a cólera, a febre amarela e várias outras que foram causadas por falta de cuidado com o ambiente sanitário que a gente vive, falta de cuidado com a gente mesmo, com a nossa saúde, e que, graças a Deus, a poliomielite, inclusive, ela foi erradicada. A gente precisa continuar com esse cuidado para que o Covid, em nome de Jesus, também seja erradicado. O Covid também é uma doença sanitária, tanto que a gente precisa estar direto lavando as mãos, usando máscara e fazendo uso de álcool em gel. Inclusive, gente, isso de doenças sanitárias, a gente tem a vigilância sanitária, certo? Que está aí. Muitas vezes a gente não percebe muito, como também temos os agentes de endemias, certo? Que estão a todo vapor aí combatendo, certo? As doenças. E muitas vezes a gente não vê, não repara muito, não dá a devida atenção. Mas esses órgãos públicos, eles vêm justamente para isso, para combater as doenças, certo? E que a gente não vê, a gente não percebe. Mas boa parte é graças a eles, certo? Que fazem o seu trabalho muito bem organizado e nos livra de algumas coisas. Por exemplo, um exemplo disso é a dengue. Aquele remedinho da caixa, que a gente coloca na caixa de água, ele serve para dengue, certo? E aí, a gente não tem mais tanta dengue como tinha, também foi uma doença bastante alastrosa, certo? E a gente não tem da quantidade que tinha antes, justamente por causa dos agentes de combate a endemias que pesquisaram, certo? E aí fazem o seu trabalho direitinho. E aí, gente, é isso que a gente tinha pra falar pra vocês. A gente tá se despedindo agora, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, assistido o vídeo com bastante atenção. E tudo isso é feito com muito amor, com muita atenção pra vocês, certo? A gente tá tirando tempinho sempre pra vocês. E é aquilo que a gente já disse. Quando precisar de ajuda, se precisar de alguma coisa, alguma informação, manda mensagem pra mim ou manda mensagem pra tia Damaris, que a gente vai estar respondendo e ajudando vocês no que for preciso, tá certo? Então, um grande abraço e tchau! Tchau, pessoal. Até sábado que vem, não esqueçam.